Olá, graça e paz seja convosco. Quero falar com você hoje que se diz cristão, que serve a Deus, que segue a Cristo. Se nós pegamos o livro de São João, lá no capítulo 1, no primeiro versículo do Evangelho de São João, nós vamos ver a palavra de Deus nos dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele era a palavra. Se nós vamos lá no livro do mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, 32, uma palavra bem conhecida: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no primeiro capítulo, primeiro versículo, nós temos que ele era a palavra. Agora, no verso 8:32, ele mesmo vem dizer para nós conhecermos a verdade, que a verdade nos liberta. E quem é esta verdade? Lá no livro de João, no capítulo 14, o verso 6, o próprio Jesus vai vir falar para nós que ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, se nós conhecermos Jesus, somos libertos, sim. E lá no verso 15 do capítulo 14 vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós vamos lá no verso 23 também do capítulo 14 de João também: se vocês me amardes, guardareis as minhas palavras. Então nós temos que guardar as palavras de Deus. Como é que eu vou guardar as palavras de Deus? Ouvindo-as. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Abrindo a sua palavra. Abrindo a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nós vamos então agora poder ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Então nós temos que meditar, temos que ler esta palavra. Assim como o salmista já falava: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Né? E a palavra de Deus, agora a Bíblia Sagrada, vai nos dar algumas respostas, né? E aí eu começo a perguntar: nós somos cristãos, se dizemos seguidores de Cristo, mas nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos, queremos conhecer a verdade, mas não procuramos agora o conhecimento. Lá no livro de Oséias, o próprio Deus falando que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento, por causa de buscarmos a Deus e conhecermos a Deus. Então, mas por quê? Por que eu tenho que ler essa Bíblia? Justamente porque por meio dela conhecemos a Deus e ficamos sabendo o que Ele exige de nós e também o que Ele nos promete. Né? Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16, a Bíblia vai nos dizer: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Então, por que lemos a Bíblia? Porque ela é inspirada por Deus e ela vem a nos ensinar. Ela vem nos ensinar, nos capacitar, né? Para ficarmos perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Somos salvos pela fé, somos justificados, como diz Romanos 5:1, pela graça em Jesus. Né? Mas se somos transformados e temos o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, se amamos Jesus e guardamos suas palavras, então agora nós praticamos aquilo que Jesus disse para nós. Né? Todas as suas palavras agora nós colocamos em prática na nossa vida. Então, por que ler a Bíblia? Porque por meio dela conhecemos a Deus e ficamos sabendo o que Ele exige de nós, né? E também o que Ele nos promete. Porque nela se encontra revelado o amor de Deus. Um verso bem conhecido de todos, né? No meio evangélico e fora dele. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na palavra de Deus, nós encontramos agora o seu amor revelado. Se nós vamos lá na carta de 1 João, né, ele vai falar de 1ª, 2ª e 3ª João, ele vai falar muito do amor de Deus.
né? Ele vai dizer para nós que como é que eu posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se o meu irmão que eu vejo, eu não amo. Como é que nós temos nos tratado? Isso a palavra de Deus, a Bíblia, vem nos ensinar também. Então nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, para nós termos esses ensinamentos. Por que ler a Bíblia? Porque nela somos ensinados e habilitados a viver o mais alto conceito de amor. Mateus 5, livro de Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui do 43 em diante. Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus falando, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Então ela vem a nos ensinar, né? Esse conceito de amor é mais alto, é um conceito mais alto do que simplesmente amar ou gostar daquele que gosta de mim, né? É mostrar que eu tenho o amor de Deus dentro do meu coração, né? Então por que eu tenho que ler a Bíblia? Para aprender do amor de Deus e aprender o verdadeiro conceito do amor com Jesus. Tenho que ler a Bíblia porque nela encontramos mensagens de consolo, de paz. Eu não vou ler aqui todo o capítulo de João 14, mas aqui agora ele vem a nos mostrar que nós temos que olhar para Jesus, o nosso foco tem que ser em Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa paz. O Salmo 103, vai falar porque as suas palavras falam ao coração angustiado e consolam. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aqui eu li até o versículo 6, até o verso 6, né? Esse Salmo 103, são 22 versículos, e ele termina dizendo no versículo 22, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos palavra para todas as circunstâncias, todas as sensações que sentimos, as circunstâncias que passamos. O Senhor tem consolo para um coração angustiado, para um coração triste. O Senhor tem uma palavra, tem um conforto para as nossas almas. Então eu tenho que meditar na palavra do Senhor, independente da situação que eu esteja passando, na alegria, na dor, na tristeza, no meio dos problemas ou quando está tudo bem. Deus tem palavra para os nossos corações. Então eu tenho que meditar, eu tenho que ler a palavra de Deus, porque nela se encontram os princípios para uma vida de felicidade e harmonia lá no nosso lar. Se nós somos no livro de Efésios, vai falar muito sobre isso, né? A partir do verso 5, do capítulo 5, o verso 22, vai falar ali dos deveres domésticos, e entrando ali no capítulo 6 também, né? Vai dizer ali das mulheres, né, o tratamento com o seu marido, no verso 25 e 22, né, falando ali que a igreja, falando da igreja, assim como o lar, né, como que a igreja deve se portar com Cristo. Vós, maridos, lá no verso 25, né, amar a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja. Né, lá no capítulo 6, verso 1, vai dizer, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, honra teu pai e tua mãe. Né? Lá no verso 4, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vai falar dos servos para com os seus senhores.
Então, em toda maneira de tratamento, a Bíblia fala dos nossos governantes, que nós temos que orar pelos nossos governantes, temos que buscar a Deus em todo tempo e fora de tempo, anunciar essa palavra. Então eu tenho que ter conhecimento dessa palavra. E para mim ter esse conhecimento todos os dias, eu tenho que buscar um pouquinho mais do Senhor. Todos os dias buscar um pouquinho mais desse conhecimento. Todo dia mais buscar um pouquinho, são aí 66 livros. Né? Nós temos aí plano, né, de leitura. Comece hoje a fazer um plano de leitura da Bíblia. Né? Hoje tem, você busca aí na internet, busca algumas Bíblias, tem esse plano de leitura da Bíblia. Né? Busque conhecimento de Deus, para nós podermos viver um pouquinho melhor nessa terra, né? Para nós podermos desfrutar um pouquinho das bênçãos do Senhor, mesmo passando por luta, por dificuldades. Nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Fique com essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia!